Olá, olá meu povo, povo de Deus, família da fé. Que bom que você está aqui novamente. Isto é um sinal e significa que você está procurando ter um momento de refrigério. Estes instantes com Deus têm a intenção de serem mesmo um momento de paz e de meditação. Se você está aqui, eu acredito que você está procurando um tempo de reflexão, de meditação em sua devocional, em seu instante com Deus, né? Hoje nós vamos focar no Salmo 8, especialmente nos versos 4, 5 e 6. E a Bíblia que comumente e toda semana a gente tem lido é a Bíblia, a Mensagem, do teólogo e pastor Eugene Peterson. Este pastor tem várias reflexões nos Salmos, né? E nós estamos baseando essas reflexões que trazemos para você também neste pensador e neste pastor, né? A partir do pensamento deste pastor. E é muito legal quando a gente lê o Salmo 8 e a ênfase que a gente percebe a partir da Bíblia Mensagem. A Bíblia Mensagem coloca um título neste Salmo para refletirmos como um ato orientador. E em linhas gerais, o Salmo de número 8 é um hino de louvor ao Criador, né? É um poema de sabedoria. Se você tem em sua casa outras Bíblias de outras traduções, você vai perceber que a grande maioria delas trazem e intitulam este salmo como focando a glória de Deus e a dignidade do Filho do Homem, né? A dignidade do ser humano. E este salmo enfatiza o tratamento privilegiado por Deus dado a toda a humanidade, né? Dado ao ser humano. Especialmente quando a gente percebe na descrição do salmo que ele confere ao ser humano domínio sobre a criação. E o que significa isso? Significa que o homem é administrador e deve ser um bom administrador da criação. Significa que ele cuida, significa que ele pode decidir, que ele tem liberdade para decidir. E é nesse sentido que eu gostaria de focar a nossa reflexão nesta oportunidade. A partir dessa reflexão na Bíblia Mensagem, nós vamos orientar esta reflexão levando você a pensar sobre o centro, sobre o cerne deste salmo, né? Compreender o que somos e aonde estamos. É nesse sentido que a Bíblia vai trazer este tema para a gente como um ato orientador. A ideia é orientar e reorientar. Neste sentido também, orar os salmos deve ser absorvido por nós, né, como um ato orientador. Todas as vezes que nós vamos para a palavra e é o nosso objeto aqui pensar a partir dos salmos, quando eu leio os salmos, eu estou orando os salmos. E quando eu oro os salmos, eu estou tendo um princípio, uma decisão de pedir com a leitura para que o salmo me oriente, né? É uma decisão, é uma orientação buscando de fato trazer o norte para a minha vida. E o Salmo 8, em seus versículos 4, 5 e 6, nos permite reorientar a nossa percepção. Se você puder acompanhar comigo na leitura, ele diz assim, na tradução da Bíblia Mensagem: por que você se incomoda conosco? O salmista está se dirigindo a Deus, né? Por que lançar um segundo olhar em nosso caminho? Embora por pouco nós não tenhamos nos tornado deuses, brilhantes com a luz da aurora no Éden, você nos colocou no controle de seu mundo artesanal, repetiu para nós sua ordem de Gênesis. Olha só agora a tradução na Bíblia de Genebra, que é uma tradução que se aproxima normalmente das traduções que nós conhecemos mais usualmente. O verso 4, 5 e 6 diz assim: que é o homem que dele se lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus,
e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Este texto, ele procura mostrar para mim e para você que de fato há um sentido, né? Há uma ordem na criação, e de que Deus nos fez um pouco menores. Aqui a palavra Deus, aqui no Salmo 8, especialmente no verso de número 5, ele está dando a ideia aqui que o Senhor nos fez um pouco menores do que os anjos, né? Mas coroou a sua criação, ele nos coroou como ápice da sua criação. E eu digo aqui que a oração é um ato orientador, porque quando a gente lê isso procura orientar e conduzir as nossas vidas, né? Nós começamos a descobrir quem somos quando percebemos onde estamos. A desorientação é uma experiência terrível, e hoje, infelizmente, mesmo muitos cristãos acabam desorientados porque não têm convicção daquilo que está descrito no Salmo de número 8. Hoje e ao longo dos tempos, né, o ser humano tem vivido assim. Infelizmente, o ser humano procura outros caminhos, e há tantas informações, tanta loucura no mundo, que isso tem servido para desorientar o ser humano, e às vezes desorienta também aqueles que já conhecem a Jesus. Então, pense comigo nessa oportunidade e neste tempo, a partir do Salmo 8, verso 4, 5 e 6. Porque se não conseguimos localizar o nosso lugar, nós ficamos confusos e ansiosos, né? E infelizmente corremos perigo, pois estamos aptos a agir de forma equivocada, né? Quando nós estamos desorientados, quando nós não conseguimos nos localizar, nós podemos agir de forma inapropriada. E isso é perigoso, né? Se estivermos entre inimigos e não soubermos, podemos perder a nossa própria vida espiritual, né? Se estivermos entre amigos e não soubermos, poderemos perder bons relacionamentos. Se estivermos ao lado de um penhasco e não soubermos, poderemos perder a nossa própria base. Então, enquanto orando o Salmo 8, descobrimos onde estamos e alguns aspectos importantes de quem somos e aonde estamos, né? E isso é para mim e para você. Por isso que eu gostaria de pedir para você nessa hora, meu irmão, minha irmã, diga para si mesmo: eu sou filho de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nada pode me separar e nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E à luz do verso de número 6, né, Deus nos concedeu domínio, e nesse sentido o domínio do nosso próprio ser, né, do nosso próprio pensamento, da nossa própria capacidade de decidir a respeito de nós. E é por isso que, se você, neste tempo que estamos vivendo, se você está confuso, se você está desorientado, mesmo sendo alguém que já participa de uma igreja cristã, mesmo sendo alguém que já participa de um segmento evangélico, se você está um tanto quanto desorientado, ao orar o Salmo 8, ou qualquer aspecto da palavra de Deus, mas focando aqui o Salmo 8, ao orarmos o Salmo 8, este salmo dá a ideia de que Deus nos tratou e nos deu a capacidade de decidirmos como administradores da nossa própria vida. Então decida ser feliz, decida nesta oportunidade estar sempre com Deus. Quando você estiver em situações, ou quem sabe situações que lhe afligem, que te traz um sentimento ruim, talvez neste tempo em que estamos vivendo, estes tempos loucos, que você possa trazer para a sua memória aquilo que te dá esperança, né? E essa leitura da Bíblia, ela reorienta o nosso pensamento, né? Em meio às turbulências, às circunstâncias difíceis, o Salmo 8 está aí para dizer que Deus se lembra de cada um de nós, que Deus se lembra
todos os dias de nós e que Ele pode nos visitar a cada instante, diz o verso 4, de que Deus nos fez, de que Deus nos deu glória e honra e nos coroou com glória e honra. Isso significa, a partir do verso 6, que Ele nos deu controle, inclusive sobre a nossa capacidade de sermos felizes. Ainda que você tenha que passar por momentos desfavoráveis e complicados, ainda que você esteja cansado, traga para dentro de si esse sentimento de que você pertence a Deus e de que, como você pertence a Deus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você, por si, por natureza, é uma pessoa vitoriosa. Creia nessa palavra, acredite nessa palavra, porque Deus existe, Deus está do seu lado, está no seu coração. Um forte abraço, que você tenha um dia de paz, um final de semana feliz e acredite que Deus em Cristo Jesus orienta e reorienta as nossas vidas. Não fique perdido em pensamentos que infelizmente às vezes nos conduzem ao distanciamento desta realidade de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, nada pode ser contra nós. Um forte abraço do pastor Jean. Se você gostou, diga, passe para alguém, compartilhe com alguém esta palavra. Deus esteja contigo, em nome de Jesus.